Tudo bem? Meu nome é Leandro, sou professor de mineralogia e eu vou dar uma aula aqui de mineralogia descritiva, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Primeiro, só para começar mostrando o que eu vou ensinar hoje na aula de hoje, né? Então eu vou começar com uma introdução explicando o que é mineralogia descritiva e para que serve, né? Qual que é a ideia aqui, tá? E depois eu vou falar de cada uma das classes, tá? Porque a mineralogia descritiva acaba sistematizando métodos de descrição dos minerais e ela acaba dividindo os minerais em diferentes classes, tá? E aí eu vou falar um pouco de cada uma das classes, tá? Então eu vou falar um pouquinho da classe dos elementos nativos e quais são os principais constituintes em relação ao metalurgista, né? Quem está assistindo essa aula, que é o estudante dos cursos técnicos de metalurgia ou superior em tecnólogo em processos metalúrgicos, tá? Então a gente tem aqui os elementos nativos, vou começar primeiramente falando sobre eles, depois os sulfetos, aí os sulfossais, os óxidos, os hidróxidos, os halóides, depois os carbonatos, passando pelos nitratos, boratos, fosfatos, sulfatos, tungstatos e silicatos. Então a gente vai agrupar todas as classes descritas lá no capítulo de mineralogia descritiva do livro do Dana, tá? Do manual de mineralogia do Dana, tá? Então a gente vai cobrir todos essas classes. Evidentemente eu não vou descrever mineral por mineral, né? Normalmente a gente faz um trabalho relacionado a isso, tá? E aí a gente vai se dedicar mais à descrição geral de cada grupo, tá bom? Então vamos adiante. Bom, então vamos ver aqui o que é a mineralogia descritiva, né? Bom, a mineralogia descritiva ela se ocupa em descrever os diversos minerais em relação a algumas características marcantes, como as expostas na tabela abaixo, tá? Então, quais são as características principais na descrição ali na ficha de cada mineral? Se vocês olharem o livro ali do Dana, vocês vão folhear o livro, vocês vão ver ali que ele descreve um grupo, cada mineral, aliás, dos mais importantes, né? São cerca de entre 200 e 250 minerais, e ele faz uma descrição ali em relação à cristalografia, as propriedades físicas, a composição dos minerais, os ensaios que tu pode fazer para descrever esse mineral, para encontrar resultados que te digam que aquele mineral é efetivamente o mineral que está sendo descrito, alguns aspectos diagnósticos, que é uma descrição detalhada do mineral, né? Alterações em relação ao que normalmente acontece, de uma maneira com que o mineral normalmente acontece, né? A ocorrência, onde que estão localizados os maiores depósitos desses minerais, o uso, qual que é a utilização dele, se tiver uma utilização, né? O nome do mineral e as espécies semelhantes a ele, tá bom? Então esses são os aspectos que são descritos ali na mineralogia descritiva, tá? Além disso, os minerais são divididos em diversas classes, tá? As classes de minerais elas se dividem em famílias na base dos tipos químicos, tá? E a família, por sua vez, pode ser dividida em grupo. Eu vou mostrar isso conforme, se tiver dentro das classes, tiver grupos de interesse ali, eu vou mostrar para vocês. Senão aí a gente não vai dar tanta ênfase nisso, tá? Um grupo é constituído de espécies que pode formar umas séries entre si. Finalmente, uma espécie pode ter diversas variedades. Então, tem alterações de uma espécie mineral que pode dar algumas variedades diferentes, tá bom? Então, vamos adiante ali, vocês vão ver primeiro a classe dos elementos nativos. Bom, então vamos falar um pouco dos elementos nativos, tá? Os elementos nativos são minerais que eles ocorrem na natureza de forma não combinada, ou seja, eu encontro só um mineral puro, sem nenhum não é um composto, tá? Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos aqui, como o grafite, o ouro, a prata, o cobre, o diamante, o enxofre. Eles não ocorrem ligados a nada, eles ocorrem na forma pura, entendeu? Então, existem cerca de 20 elementos que ocorrem dessa maneira e eles são divididos em 3 famílias: a família dos metais, tá? A família dos semimetais e a família dos não metais, tá? Desses, um dos mais importantes para a gente são os metais, né?
No caso dos metais, a gente tem 3 grupos: o do ouro, que é composto pelo ouro, a prata e o cobre; a da platina, que é composto por platina, irídio, ósmio e outros metais; e o grupo do ferro. Então a gente consegue encontrar pequenas quantidades de ferro puro e também ferro-níquel. Eles pertencem ao grupo do ferro. Tá? A gente também tem o grupo dos semimetais, tá? E tem o grupo dos não metais, que é composto principalmente pelo carbono grafite, o carbono grafite e o carbono diamante. Tá? Então esses são os grupos dos elementos nativos, e aqui os principais constituintes dos elementos nativos que têm relevância para o nosso curso. Tá? Se vocês quiserem olhar mais ali dos semimetais e tal, e dos não metais, vocês podem dar uma olhada mais detalhada ali, que vocês vão ver que existe uma gama de elementos nativos que ocorrem na natureza, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar aqui. Vamos para a próxima classe, tá? Bom, pessoal, então vamos falar da classe dos sulfetos, tá? Boa parte dos metais, eles são extraídos a partir de sulfetos, então é uma das classes mais importantes para vocês que são metalúrgicos, tá? A classe dos sulfetos normalmente é composta por um metal e o enxofre, que como na galena, como na esfalerita, tá? Em alguns casos a gente tem 2 metais e o enxofre também, tá? E aí, isso aqui, os principais minerais metálicos, aliás, os principais minerais metálicos, eles são sulfetos. Então, eu vou mostrar aqui alguns sulfetos que dão origem aos metais que a gente conhece no mundo, na vida cotidiana, tá? Então a gente tem aqui a galena, que ela dá origem ao sulfeto de chumbo, né? Ela dá origem ao chumbo. Então o minério de chumbo normalmente contém uma concentração elevada de galena, tá? O mesmo vale para a esfalerita em relação ao zinco. Tá? A esfalerita acaba sendo um minério de zinco e ela é rica em zinco, é um sulfeto de zinco, tá? A calcopirita, que é um sulfeto misto entre cobre e ferro, é um dos minérios mais comuns de cobre, tá? Então é daí que se extrai o cobre, tá? Embora ela tenha ferro, tá? A pentilandita é um minério de níquel, tá? Então ela é um minério de onde se extrai o níquel, tá? A gente tem a argentita, que é um dos minérios de prata, né? E a gente tem a pirita, que não é um minério de ferro, né? Um sulfeto de ferro, mas não é um minério de ferro, mas frequentemente vocês vão ver lá na disciplina de não ferrosos que ela aparece como contaminante de outros sulfetos. Todos esses sulfetos aqui normalmente têm a calcopirita como contaminante. Então, embora ela não seja importante para a obtenção de ferro, ela é importante para que a gente estude o processamento de como obter os outros metais, tá bom? Então, ela tem também o seu grau de importância. Tem a calcocita, que é um sulfeto mais puro que a calcopirita em cobre, né? E aí tem a molibdenita também, que é o minério de molibdênio, tá? Esse mais raro e mais secundário, mas bastante importante, porque o molibdênio é um metal bastante importante e ele tem algumas particularidades, tem algumas aplicações pontuais ali de muita serventia para o estudo da metalurgia, tá? Então, para as propriedades que ele vai conferir ao aço, mas evidentemente também se estuda bastante o molibdênio e o efeito dele, especialmente no aço, tá bom? Então vamos seguir adiante. Então, a gente tem uma classe aqui com uma importância bastante secundária, que é a classe dos sulfossais, tá? Esses sulfossais, normalmente esta classe, na maior parte, é em combinações de vários metais, com enxofre e antimônio, arsênio ou bismuto, tá? Então a gente tem aqui um metal, a prata, o enxofre, tá? E arsênio ou bismuto, tá? O principal exemplo aqui de mineral que tem maior serventia é a prostita, tá? Que é um mineral de prata, tá? Mas ele é bastante raro e os sulfossais eles têm importância mais secundária, tá? Eles não são minerais tão relevantes assim. Vocês não vão ver, por exemplo, durante o currículo do curso eu falar especificamente de algum sulfossal, que é o principal mineral é o principal minério de algum metal, tá bom? Então ele é uma classe, é importante que vocês saibam que existe a classe dos sulfossais, mas
ele tem uma importância secundária para a metalurgia em relação à obtenção de metais, tá bom? Com exceção da prata, eu não tenho outros minérios de metais mais utilizados que utilizem um sulfossal como mineral, tá? Então é isso, vamos adiante. Agora a gente tem aqui uma segunda classe de grande importância, tá? Que são os óxidos, tá? Então, os óxidos ele é um metal em combinação com oxigênio e ele dá origem a outro grupo grande de metais, de minérios de metais, né? Então, a gente tem aqui alguns metais que são obtidos a partir de óxidos, né? A gente tem a alternativa de obter cobre através da cuprita, por exemplo, que é um óxido de cobre, né? Aí, o ferro, que é o metal mais extraído do mundo, mais produzido e mais aplicado no mundo, ele acaba sendo obtido através de óxidos. São eles a hematita e a magnetita, dois óxidos diferentes, tá? De valências diversificadas, mas da onde sai todo o nosso, todo não, mas grande parte do nosso ferro metálico produzido e que compõe o aço que está aí na nossa vida no dia a dia, em todos, praticamente tudo que a gente utiliza tem um pouco de aço, tá? Então, ou então foi feito com uma ferramenta de aço, então a gente utiliza bastante, então os óxidos eles acabam sendo fundamentais e importantes devido à existência da magnetita e hematita, que é da onde vem o ferro que vai compor o nosso aço, tá bom? Tem outros óxidos de importância também, a cassiterita, onde é o minério de estanho, né? Onde a gente obtém o estanho, o óxido de estanho. Tem a cromita, que é um óxido misto de ferro e cromo, da onde a gente obtém o cromo. A ilmenita e o rutilo. A ilmenita é um óxido misto de ferro e titânio, da onde a gente obtém o titânio, e o rutilo, um óxido de titânio, da onde a gente também obtém o titânio. Então, os minérios de titânio ou são ilmenita ou rutilo, tá? A gente também tem a pirolusita, da onde a gente obtém o manganês, também um importante minério para aplicação, tanto manganês quanto a cromita são minérios importantes na questão de utilização como elemento de liga do ferro. Então, são também metais bastante importantes. Então, aqui a gente tem com os óxidos e sulfetos, boa parte dos metais mais comuns utilizados, eles são obtidos ou de óxidos ou de sulfetos. Então, vocês têm que dar uma atenção especial nessas duas classes, porque elas são classes que vão resultar em muita aplicação na área da metalurgia, tá bom? Então, só para frisar aqui, dar uma destacada nessas duas classes, tá? Então, vamos adiante ali, que ainda tem outras classes que também com importância mais secundária, mas também com compostos relevantes para um metalúrgico conhecer, tá bom? Vamos lá. Bom, os hidróxidos são minerais que possuem água ou hidroxila na composição, tá? Então a água aqui que eu falo é água estrutural, tá? Uma água que fica presa dentro do mineral, não é minerais que estão úmidos, que eu posso só evaporar a água e ela vai acabar saindo do mineral. Não, eu tenho que fazer um processo de calcinação para me livrar da água estrutural, mas isso vocês vão aprender mais para frente lá nas disciplinas mais futuras, tá? Então, os hidróxidos eles possuem ou a água estrutural ou a hidroxila como radical importante, estão incluídos, são esses os considerados hidróxidos, né? Então, vamos dar uma olhada aqui quais são os dois principais, tá? A bauxita, tá? Que é um minério de alumínio, de onde sai o nosso alumínio, né? Então, grande parte do alumínio produzido ele vem do minério, outra parte importante também vem da reciclagem, tá? Mas o que vem do minério vem da bauxita, tá? E a bauxita tem uma composição mista de gipsita, boehmita e diásporo. São 3 hidróxidos diferentes que precisam ter viabilidade econômica para ser considerado bauxita. Então tem que ter uma concentração elevada desses caras aqui para que eu chame esse agregado mineral de bauxita, tá? Então essa é a particularidade do minério de alumínio. Ele não tem, quando eu falo bauxita, eu não consigo achar uma composição química específica, tá? Eu falo que ele tem 3 minerais e eles precisam estar em concentração adequada para o processamento, tá? Um outro mineral é um mineral de manganês, é a psilomelana, tá? Que é um mineral de manganês aqui que tem um pouco de bário também contido, tá bom? Então esse é a
psilomelana, tá? E aí vocês são dois minerais, embora os hidróxidos, a classe dos hidróxidos, ela seja de importância secundária, esses dois minerais se destacam nessa classe porque eles são matéria-prima para a produção de metais importantes como o manganês e o alumínio, tá bom? Então vamos seguir adiante.